Pessoal, abra a Bíblia aí agora, lá no livro de Gênesis, tá? Gênesis, lá no capítulo... Gênesis, capítulo 6, lá no versículo 11. Por favor, pessoal, abra a Bíblia aí. Gênesis, capítulo 6, versículo 11. Deus anuncia o dilúvio para Noé, tá? Abra sua Bíblia aí. Abriram? Encontraram aí? Gênesis, capítulo 6, versículo 11. Diz assim, ó. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábua de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar água em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida, debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Então, Deus chamou Noé, preste atenção, pessoal, Deus chamou Noé e Deus anunciou para Noé: olha, eu vou acabar com a terra, mas eu vou livrar você. Porque quando nós, pessoal, temos a consciência de termos uma comunhão com Deus, mesmo em meio à corrupção, mesmo em meio de pessoas que vivem uma vida errada. Porque Noé, mesmo no meio de uma terra corrompida, ele se destacava, ele vivia uma vida correta, ele vivia uma vida íntegra diante de Deus. E isso chamou a atenção de Deus. É você viver com pessoas, com famílias, amigos, parentes, pessoas no colégio, pessoas no trabalho, que vivem uma vida de erros, prostituições, pecados, mentiras, adultérios, traições, e você se manter íntegro, e você se manter com o seu caráter. Essa era a história de Noé, homem íntegro. É difícil, gente? É difícil. Não é uma coisa fácil. A Bíblia diz que o pecado jaz à porta. Não é uma coisa simples. Mas Noé conseguiu agradar a Deus. E porque Noé agradou a Deus, Deus falou: vou enviar o dilúvio, mas eu vou livrar você. Porque, pessoal, quando nós agradamos a Deus, vem o dilúvio, vem os problemas. O dilúvio é as doenças, o dilúvio é a miséria, o dilúvio é as tragédias que acontecem nesse mundo. Mas quando nós honramos a Deus, Ele nos livra, Ele nos guarda, Ele nos protege. É muito importante manter o nosso caráter diante de Deus. É muito importante a gente manter a nossa integridade diante de Deus, mesmo no meio de um lugar que está cheio de corrupção, mesmo num lugar que está cheio de coisa errada. Porque na hora que vier o problema, na hora que vier a tempestade, aí Deus nos guarda, Deus nos livra. Agora, quando Deus chamou Noé, Deus fez Noé construir a arca. Por quê? Porque depende do ser humano, depende de nós. Mesmo a gente procurando ter uma vida íntegra, a gente também tem que usar a nossa fé, a gente também tem que obedecer a Deus. E Deus falou para Noé: constrói a arca.
E Deus deu toda a direção para ele. Deus deu a madeira que era para ele fazer, Deus deu quantos compartimentos, Deus deu uma largura, altura, Deus deu para fazer a porta, Deus ensinou ele para passar betume por dentro e por fora, Deus deu toda a direção. Mas uma coisa Deus não deu para ele colocar um leme na arca. Coloca um leme, porque um barco grande, ele precisa de um leme. O leme é que faz o barco ir de um lado para o outro. É o leme que leva. Aí o barco pode ser o tamanho que for. Se não tiver o leme, ele não tem direção. Por que Deus não pediu para ele construir o leme? Porque o leme é Deus, a direção é de Deus. Deus pede para nós agirmos, construir a arca, orar, buscar a Ele, mas colocar nas mãos dEle, deixar Deus controlar, deixar Deus agir, é deixar Deus fazer a gente ir aonde Ele quer que nós vamos. Existem pessoas que, às vezes, elas estão embarcando em um barco errado, num relacionamento errado, numa amizade errada, fez uma faculdade, por exemplo. Está cheio de gente que ela faz uma faculdade, mas não é o curso que ela queria. Chega no final, ela se decepciona. Ela casa, chega depois se decepciona. Ela sai de uma cidade para outra, de um trabalho e se decepciona. Por quê? Porque não faz com a direção do Espírito Santo. Um barco sem um leme fica perdido. Mas Deus falou para ele não construir porque era Deus que ia guiar, era Deus que ia dirigir, era Deus que ia fazer ele chegar aonde Deus queria. Quando você põe a sua vida nas mãos de Deus, Deus faz você chegar aonde Ele quer. Deus faz você alcançar o que você nem imagina, Deus faz. Quando você deixa Deus guiar, então você entra num relacionamento que vai fazer você ser feliz, porque foi Deus que preparou. Você entra num trabalho que vai dar certo, porque Deus que preparou. Quando você toma uma atitude, essa atitude na direção de Deus, Deus faz dar certo, até o que é para dar errado. Então, você que está me assistindo, você, pessoal, deixa Deus guiar a sua vida. Obedeça. Quando Deus deu a direção, a arca tinha que ser feita nas medidas exatas. Deixa Deus dirigir a sua vida, obedeça, faz do jeito de Deus, coloca da maneira de Deus, que Deus vai fazer dar certo. Você vai ser feliz. No fim das contas, Deus salvou Noé e toda a sua família. Deus vai salvar você e toda a sua casa. A partir de hoje, talvez até hoje você estava tomando decisões da sua maneira. A partir de hoje, coloca da forma de Deus. Apresente a Ele, deixa Ele dirigir, aí vai começar a dar certo. Amém? Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé, gente. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento nós nos colocamos de pé diante do Senhor para te apresentar a nossa vida, os nossos caminhos, a nossa família, nosso trabalho, a nossa saúde, a nossa vida amorosa, para que o Senhor venha dar a direção da forma que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser, que o Senhor nos guie, seja o leme do nosso barco, Senhor, seja o leme da nossa vida, faça chegarmos aonde o Senhor quer que venhamos chegar, faça a gente ser feliz, coloca no nosso caminho da maneira certa, da maneira correta, porque o Senhor dirigiu aquela arca, dirige a nossa vida, dirige os nossos caminhos, Pai. Toma em tuas mãos a vida do teu povo, todos que me assistem, todos que estão nesse momento ouvindo essa oração, essa live, essa palavra, sejam abençoados, que Deus dirija a sua vida. E aí, onde você que está aqui na igreja, levante as suas mãos e diga: Senhor, dirija a minha vida. Senhor, seja o leme do meu barco. Cuida da minha vida, cuida dos meus caminhos, cuida da minha casa, cuida da minha família. Que as tuas mãos venham nos dirigir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Fique na paz.